Shalom, querido Shalom. Vamos a mais um dia, mais uma ministração, né? Hoje, começando uma nova estação, a estação do verão. E eu quero começar pedindo paciência para você. Se o vídeo ficar baixo, aí aumenta o volume, coloca fone de ouvido. Eu tô meio sem voz, queridos. Não tô com dor de garganta. Só tem uns 4 dias que eu tô sem voz. Eu creio que é cansaço físico mesmo. Foram dias intensos. E eu acredito que é só isso. Mas daí eu tô dando o meu máximo de volume aqui, né? Então, que você use de estratégia aí para entender, para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde, amém? Queridos, todos os anos, quando eu vou ministrar, né, acerca das estações, eu paro e vou estudar e vou orar. E esse ano eu tô bem emocionada, bem impactada no Senhor, no Espírito, porque a estação continua a mesma, né? As bases da estação são a mesma, mas o Senhor trouxe uma amplitude de visão acerca da estação. E eu tô muito feliz com o Pai, né? Por novas revelações, por um maná novo que Ele está nos dando. E nós vamos degustar o que o Senhor nos deu juntos nessa tarde, amém? Seja bem-vindo à estação do verão que está começando hoje no mundo espiritual, amém? Vamos lá. Eu quero falar inicialmente sobre alguns cuidados que nós temos que ter no verão. Em todos os vídeos eu falo isso, queridos, sobre as estações. Nós precisamos dar uma olhada no natural, porque o natural aponta, né, é a sombra do que está acontecendo no mundo espiritual. E daí, vamos lá, o que acontece no verão, né, a olho nu? Primeiro, o verão é calor, né, é muito quente, em todos os lugares. E nos lugares que o frio é muito intenso, quando entra no verão, o calor também é muito intenso, né? E o que acontece quando está muito calor? Existe um nível de exposição muito grande. Por quê? Eu estou colocando isso no natural, tá bom? As pessoas querem roupas mais leves, elas querem estar em lugares mais frescos, lugares com água, né, para se refrescar. Elas acabam, embora o inverno tenha uma pegada muito grande de isolamento, mas o verão também não é muito diferente. Por quê? Porque as pessoas querem ficar em casa, por exemplo, aqui em Rondônia é calor por natureza, né? Já falei isso com vocês 1000 vezes. Agora eu nem sei, mas deve estar uns... E tá fresco, tá? Mas deve estar agora uns 33, 34 graus. Então é bem quente. Minha filha falou agorinha, né? Mãe, a gente tem que ir na rua fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nem pensar em sair agora. Porque a gente vai de moto, né? Eu falei, vamos deixar pro finalzinho, lá para umas 5 horas da tarde, para dar uma refrescada. Para mim aqui agora são 15h40, que eu tô gravando o vídeo, né? Não sei quanto tempo vai demorar para subir aí pro canal, mas agora são 15h40. Então, acaba que a gente acaba procurando lugares frescos. E isso muitas vezes nos leva a lugares de isolamento, né? Porque, vamos lá, quem tem suas casas com ar-condicionado, né? Ele não quer trocar o ar-condicionado para ficar lá no calor, né? Então, ele acaba ficando no isolamento. E quem sai, eu tô falando natural, ok? Quem sai com muita exposição, com roupas mais leves, né? Com corpo bastante à mostra. Por quê? Porque tá quente. Só que daí, queridos, isso agora colocando no mundo espiritual, porque toda estação existe uma troca de roupagens, né? Uma troca de anjos, uma mudança de posicionamento na dimensão espiritual. Isso acontece no natural, queridos. Imagine no espiritual. Vamos lá, no natural. Você não passa no inverno em frente à loja e vê biquíni na exposição. Você vai ver casacos, botas, tênis, meias, né? Coisas quentes. Então, o mundo natural mostra uma mudança de atitude, de comportamento, de vestimenta. O mundo espiritual não é diferente. E agora eu preciso tomar um cuidado muito grande por causa da exposição, né? Por não me deixar envolver na carnalidade. O verão nos chama para a carnalidade. O verão nos conduz a isso. Eu estou colocando a questão ruim, tá? Do verão. Então é um tempo da gente cuidar muito, queridos.
Cuidar com a exposição da alma, cuidar com a exposição do corpo, cuidar com a exposição da fala, cuidar com a forma como eu me exponho. É um tempo de eu me guardar, né? Não um tempo de me reservar, não um tempo de me excluir, mas um tempo onde eu preciso me guardar, porque no verão tudo é muito quente. Então, pequenas coisas podem tomar grandes proporções. Vamos lá, aqui, né? Voltando a falar de Rondônia, calor. Quantas vezes aconteceu vários incêndios por alguém que estava passando na BR, por exemplo, e jogou uma bituca de cigarro. Tava tudo muito seco, muito quente, pegou fogo em pastagem. É muito normal aqui, a gente tá no mês de junho, né? Final de junho. Mas no mês de agosto aqui a seca é muito grande. Agosto, setembro, mas agosto é o auge da seca. É muito comum você pegar a BR, né? Aqui para nós o que passa aqui é a 364, que liga o Brasil aí, né? O que passa para nós aqui, a gente pegar a 364 e de repente você tá andando na BR e você entra no meio de uma fumaça, porque tá pegando fogo numa pastagem, porque aconteceu alguma coisa boba, né? Uma coisa bem superficial, mas uma pequena faísca gerou um grande fogo. Então é um tempo, queridos, de tomar bastante cuidado, porque pequenas coisas, né? O falar o que eu penso, pequenas coisas podem tomar grandes proporções, podem incendiar de uma forma muito grande, né? Então toma cuidado com a exposição, toma cuidado, agora, né? É um tempo de seca, e na seca a gente sente mais sede, né? E daí essa sede me leva, que água que eu vou beber? Eu posso, como aquela mulher samaritana, né? Beber das fontes de águas vivas que jorram constantemente, eternamente, as fontes do Senhor. Ou eu posso entrar nas fontes da carnalidade. O que é a sede? É uma gana, é um ímpeto de saciar algo. Então, para quem tem... para cristãos que têm áreas de carnalidade, que ainda não foram tratadas, é o tempo onde isso aguça com muita força. A sexualidade aguça com muita força. E daí vai dar muita sede de saciar essa vontade. Toma cuidado para onde você vai correr. Porque você pode correr para satisfazer a sua carne e ter problema no restante das estações. Ou você pode correr para satisfazer a sua alma e confrontar a sua carne. E aproveitar para colocar a sua carne na seca, até ela morrer de fome e de sede, até que esse pecado não tenha mais força e poder em você. Então, cuidado com a fonte que você vai beber nesse período, ok? Cuidado, porque é um período de muita sede, é um período de muita necessidade de líquido. É um período também, queridos, de muito cansaço e fadiga, né? Porque eu falo muito que no frio, eu não tô falando do frio de 0 grau não, queridos, que aqui nem faz isso, né? Aqui em Ariquemes ontem, semana passada tava frio pra nós, mas a mínima foi 13 graus. Mas assim, eu nos 13 graus, eu funciono que é uma maravilha. Nossa, eu levantei e tava aquele vento, queridos, que delícia. Fui limpar a casa, fui lavar a louça, porque assim, eu fico muito motivada, eu fico muito ligada quando tá esse clima. No calor, eu tô falando de pessoa, tá? No natural. Minha pressão cai, eu fico sonolenta, eu fico cansada. Isso é normal, porque o verão, ele meio que nos suga. Então, olha isso no mundo espiritual. Há um sugar. Lembra, a gente falou um pouquinho ontem sobre Lilith. Lilith deforma a identidade. Lilith deforma a genética. E ela trabalha com alguns comandos. E um dos comandos dela é Nosferatus, que são espíritos vampíricos, que sugam a nossa força, que sugam a nossa energia. E daí, queridos, para tudo o Senhor vem com um antídoto, né? Pro calor, o Senhor tá dizendo assim, olha, não fica no isolamento, cuidado para não se expor, se santifica, se guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, de tudo que você tem, guarda o coração, porque a gente tá falando de coisas da alma. Ainda que eu esteja fazendo uma conexão com um paralelo, né, com o natural, eu tô falando de questões da alma.
Na sede, hein? Vigia. Não vai saciar a carne, não. Mata, não vai saciar a carne, não. Mata a carne. Sacia a alma através do mundo espiritual do Senhor. E para o cansaço, o Senhor, que é esse cansaço físico e muitas vezes até da alma mesmo, o Senhor deixou os frutos de verão, queridos. Que é tremendo. A gente vai falar sobre isso na caminhada, mas eu quero trazer algumas bases bíblicas, né? Que fala sobre o verão. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Daniel, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, que diz assim: Disse Daniel exaltando o Senhor: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então aqui diz que o Senhor é aquele que muda os tempos e as estações. A palavra estações aqui é um tempo determinado. Então no natural aqui uma estação são 3 meses, né? Um tempo determinado de 3 meses, é um período, é uma estação. Então dentro de uma estação, o Senhor estabelece um desenho, né? Porque o Senhor muda. Olha só, queridos. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda. É ele quem transiciona. É ele quem transforma. E daí, assim, aqueles que não entendem acerca dos tempos, acham que isso aqui é exagero, ou que isso aqui é modismo, né? Ou que isso aqui é coisa sem necessidade. Mas olha só, o Senhor muda. No mundo espiritual há uma mudança. É ele quem faz isso. Essa mudança precisa acontecer no mundo natural, precisa acontecer na nossa vida, né? Eu não posso entrar dia e sair dia como se nada tivesse sido mudado, né? Simplesmente tocando, porque para tudo há um tempo determinado, há uma forma, há um modo de operar. E quem fez isso, né? É ele quem muda o tempo e as estações. Então foi ele quem decidiu nessa data mudar a estação. Ele quem decidiu. Ele que decidiu que seria assim. E daí ontem eu falei sobre isso, né? De que a cada estação o Senhor nos dá a oportunidade da redenção e da remissão antes de que a estação comece, né? Em Nissan, a gente começa celebrando a Pêssah com a morte do Cordeiro, dando livramento de morte. Agora a gente começa com a tribo de Ruben, o Senhor falando: viva, não morra. Então o Senhor traz decretos de vida no início das duas principais estações do ano. As outras duas a gente vai ver no tempo determinado, né? Na estação própria. Mas o Senhor é quem é esse gerador de vida. Por quê? Porque o Senhor sabe o tipo de ataque. Na primavera, o ataque é de ira. Na primavera, o ataque é de confronto, de guerra. No verão, o ataque é de sensualidade, o ataque é de carnalidade, o ataque é de isolamento, um isolamento diferente do inverno, mas um isolamento bem proposital, sabe? Onde eu não quero me misturar. No verão existe um ataque contra a paternidade espiritual e a paternidade física. Isso a gente vai ver de acordo com os meses, né? Vamos lá, são 3 meses, né? O primeiro, a tribo de Rubem, segunda, a tribo de Simeão e o terceiro, Gade. Rubem ligado a exatamente essa quebra de aliança, né? Mas o Senhor mudando o decreto e trazendo vida. Simeão ligado diretamente à paternidade, ao mês de Ave, o mês do pai. E o mês de Elu, o mês do eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então, o verão vai fazer, o lado ruim do verão vai fazer com que eu atue no primeiro mês na carnalidade. No segundo mês, eu atue contra a figura da paternidade, Ave. No terceiro mês, que eu tenha intimidade com outras coisas e não intimidade com o amado. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então o verão, ele traz essa propensão para a carnalidade. E daí o Senhor vem trazendo o antídoto, a visão clara para que a gente saiba se posicionar. Para que, queridos, vamos lá. A gente está falando da carnalidade, né? Então vai aflorar
como eu disse, né, todos nós, tá? Que temos essas áreas de carnalidade, que estavam incubadas, mas não vencidas, elas afloram agora. E daí, eu preciso ter um discernimento para falar, opa, isso aqui tá dentro de mim, eu preciso arrancar, isso aqui não é para eu praticar. É a própria estação fazendo isso aqui crescer dentro de mim e agora eu tenho que vencer. É uma oportunidade de eu vencer. Não é uma oportunidade para eu pecar. Não é uma oportunidade para eu cair. É uma oportunidade para eu ver que isso ainda existe dentro de mim e eu preciso vencer. E eu preciso quebrar, eu preciso arrancar esse fruto que está jorrando dentro de mim. Amém? Se vocês não estiverem entendendo, pode deixar dúvida aí no chat que eu vou respondendo, tá? Depois eu vou respondendo. Gênesis 8, 22 diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse texto é o primeiro texto onde o Senhor fala da estação do verão, né? Então, isso aqui, olha o Senhor deixando aqui bem claro, lá na criação, olha, gente, fique atento, porque enquanto durar a terra, as estações vão acontecer. As estações vão se mover. As estações vão anunciar o que está para acontecer nesses 3 meses, né? E Jesus fala assim, vocês são bem tolos, né? Vocês conseguem analisar o físico, quando vai chover e quando não vai, mas o mundo espiritual vocês não conseguem ver, né? Vocês conseguem ver só o que é natural. E o Senhor agora está nos dando a oportunidade, queridos, de vermos aquilo que é espiritual e não somente aquilo que é natural, né? Em Atos 14, versículo 17, diz assim: contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de fartura e de alegria. E, queridos, hoje quando eu li esse texto, eu falei, uau, eu nunca tinha visto isso aqui, né? Eu falei para vocês que o Senhor trouxe, falando do verão, eu tô morrendo de calor aqui, que o Senhor trouxe um entendimento top acerca das estações. E o Senhor está dizendo, através de Paulo, né? O Senhor está dizendo, Paulo, quando estava em Éfeso, deixa eu olhar aqui para vocês direitinho, para mim não falar abobrinha. Só um cadinho aí, gente. Paulo, quando estava em Listra, lembra aquela passagem quando ele curou o aleijado que estava lá aquele paralítico que estava sentado? Lá em Listra, ele fala, e ele libera uma palavra sobre o paralítico, e ele se levanta, e daí eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, vocês lembram disso? Então, Paulo, nesse contexto aqui, ele declara isso, que o Senhor deu chuva do céu para que todas as estações fossem frutíferas. Olha só. E ele encheu o coração do homem de fartura. Fartura, queridos. Essa palavra fartura, ela tá ligada à estação da primavera. Por quê? Porque na primavera tem a colheita do trigo e da cevada. Essa colheita do trigo, os primeiros frutos do trigo eram colhidos na primavera, ou na Páscoa. Os primeiros ramos eram colhidos na Páscoa. Esses ramos, eles iam crescendo e amadurecendo até durante a contagem do Homer, e no encerramento, no dia de Pentecostes, era o dia da colheita, por isso que foi conhecida como a festa da colheita. Então, essa sementeira e colheita era da primavera, porque traria fartura. Lembra, eu já falei sobre isso com vocês. Acho que falei ontem, né? Que a colheita, ela nos dá a prosperidade, a provisão e a sementeira, né? Os grãos para a gente negociar, se alimentar, para comer, para ter provisão.
e traz também a semente para a gente plantar novamente. Então ela traz fartura. E daí o verão é um tempo de ampliar território. Não vou entrar muito nisso porque eu falei bastante sobre isso ontem. Mas é um tempo de ampliar território. Então, se eu quero ampliar o território, a semente eu tenho que deixar uma porção maior. Porque senão eu vou ampliar território, mas eu não vou ter semente para plantar nesse novo tempo, né? Então, se eu plantar a mesma coisa, eu vou ter a mesma colheita. E o Senhor quer que nós tenhamos em fartura, em abundância, em derramamento. E de alegria. A alegria tá ligado à festa, ó, à estação do verão. Porque é a estação da colheita de frutas. Então, a gente quando vê... Quem lembra aí de filmes italianos, né? Agora é época de colheita de uva. Quem lembra de filmes italianos aí, lembra as festas? Eu lembro que eu assisti um filme bem antigo. É um romance. Eu acho que é Caminhando nas Nuvens o nome. Não tenho bem certeza, porque é muitos anos. Mas era uma alegria, sabe? Quando eles colhiam e vão levar aquelas frutas para pisar, para fazer o suco, para fazer o vinho. Família reunida. Então, gerava alegria. E aqui, queridos, nesse texto, mostra uma das chaves para nós vencermos no verão. E a gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso, né? De como vencer essas questões da carnalidade, dos impulsos, né? Da sede, bebendo de fontes erradas. O Senhor está nos dando uma chave hoje. Mas eu quero ler com vocês em Deuteronômio 8, versículo 7 e 8, que diz assim: Pois o Senhor seu Deus os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Quer dizer, tanto nos lugares baixos como nos lugares altos teriam água em abundância. Terra de trigo e cevada, videira e figueira, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobres das colinas. Queridos, eu fiquei tão impactada com esse texto hoje, porque eu simplesmente lia isso aqui num texto, né? E hoje o Senhor realmente me abriu o entendimento, porque o Senhor mostra as estações aqui dentro desse texto. Trigo e cevada. Por que está no mesmo pacote? Porque trigo e cevada era a colheita da primavera. Videiras e figueiras. Por que está no mesmo pacote? Olha só, trigo e cevada, vírgula. Videira e figueira, vírgula, porque videira e figueira eram os frutos de verão. Vírgula, romanzeiras, frutos de outono. Romã é a fruta que eles mais usam para comer no Rosh Kodesh, no Rosh Hashanah, na virada do ano, né, natural, que é no início do outono. Queridos, isso é incrível. Azeite de oliva e mel. O azeite de oliva e mel, ele não está ligado somente ao inverno, mas ele está ligado a uma frutificação do ano inteiro, porque assim, a palavra diz, né, vamos ler aqui. Esse aqui eu não guardei não, mas a gente vai ler. Só um cadinho. Calma aí, queridos. Eu pensei num texto e fui no endereço errado. Silêncio paira na congregação. Eu fui em Jeremias, mas fui no texto errado. Jeremias 17, 7. 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor.
porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, quer dizer, ele não seca. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então, o homem que confia no Senhor, o homem que está ligado ao Senhor, o homem que bebe das suas fontes, ele vai dar fruto em todo o tempo, ainda que haja seca. E agora, queridos, é o tempo da seca, né? Então, a gente vai frutificar. E no inverno, que é o tempo da geada, né? Que seria o tempo que tudo se perde, nós ainda daremos frutos. Por quê? Porque nós teremos azeite sobre a nossa cabeça e teremos mel no nosso paladar. Nós viveremos e daremos frutos. Então esse texto de Deuteronômio, ele tá bem ligadinho às estações e não sei você, mas eu nunca tinha visto isso. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre esses frutos da primavera, porque a gente não falou, né? Porque esse entendimento o Senhor me trouxe agora. Eu vou falar só numa pincelada aí pra vocês entenderem. E daí a gente vai dar uma aprofundada nos frutos de verão, tá bom? Trigo é o fruto ligado à renúncia e à bondade de Deus. A colheita do trigo acontecia em abril, queridos. Olha que tremendo. Que é o primeiro mês, né? Os primeiros frutos, as primícias, ou seja, o fruto mais viçoso surgia na Páscoa, que foi o que eu falei. O restante do trigo era colhido 50 dias depois, em Pentecostes. Os primeiros frutos, que eram as primícias, não eram comidos, era entregue no tabernáculo ao sacerdote. O sumo sacerdote movia a oferta e dançava com um feixe de trigo na mão. A Bíblia diz que o trigo só dá o seu fruto se morrer. Por isso é o fruto da renúncia. Jesus teve que morrer para nos dar vida. Se não morrermos para nós mesmos, nossos desejos e nossa carne, não teremos fruto. Então a primavera, ela começa com essa visão do trigo. A visão do cordeiro. O meu exemplo, o meu modelo. Eu quero crescer, eu quero viver, então eu preciso morrer. Eu quero dar fruto, eu preciso morrer. A minha natureza carnal precisa deixar de existir. Eu preciso matar, eu preciso renunciar. A outra coisa que colhe na primavera, estação passada, é a cevada, que é considerado o fruto do resgate. Cevada, ela tá ligado ou significa cabelos longos. É um dos principais alimentos, queridos, que é gerado não somente em Israel, mas em toda a Palestina, ali, toda aquela região. Por que ele é um dos principais alimentos? Porque ele é mais barato que o trigo. E ele produz, né? Porque para nós aqui, né, a cevada tá bem ligada à cerveja. Mas, na verdade, a cevada é um cereal, né, que é utilizado na fabricação de alimento, como o pão, do mesmo jeito que o trigo, só que ele é bem mais barato. Então, a cevada, ela traz uma lucratividade muito maior, porque o giro dela é muito rápido, o giro financeiro. Então, ela é ligada ao resgate justamente porque, como o giro é mais rápido, o crescimento também é acelerado. Então, ela traz resgate de muitas coisas. Os pães entregues, isso aqui foi um estudo que eu vi, tá? Os pães entregues a Jesus para a multiplicação eram de cevada. O pão a ser lançado sobre as águas em Eclesiastes 11, também de cevada. Israel é chamado pelos árabes de bolo de cevada, que eles se acham um trigo. Em tom pejorativo, tá? Porque eles acham que eles são melhores, né? Os midianitas, no tempo de Gideão, chamavam os judeus de pães de cevada. A cevada aponta para resgate. A cevada é um sinal profético para o resgate da sua família, resgate do casamento, dos amigos, do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, da nossa nação. Então, isso aqui é ligado, né? Eu li bem rápido aqui, querido, só pra gente trazer um pano de fundo, né? Pra trazer conexão. Mas o que eu quero pegar hoje mesmo é acerca dos frutos. E daí, assim, vamos lá. Aproveite esse tempo e se alimente com esses frutos. Porque no mundo espiritual eles falam, no mundo natural também. Eles têm componentes, queridos, vamos lá. Deixa eu tentar trazer uma explanação acerca disso. O Senhor nos deu as estações, no natural e no espiritual. No espiritual, o Senhor traz vários alertas de como nos posicionarmos, do que fazermos, né? Por exemplo, lá na primavera, vamos adorar,
né? É o tempo da adoração potente, para a gente aquietar nossa alma, para a gente não entrar nas atmosferas de batalha, de guerra e tal. Mas o Senhor também traz os nutrientes para o nosso corpo, para que o nosso corpo esteja preparado para o natural da estação. Em todas as estações. Então agora o Senhor está trazendo a uva e o figo. Ela tem simbologia espiritual, no contexto espiritual, mas ela também tem nutrientes no mundo natural, que nos dará força, alegria. Olha só, lembra que eu falei? Vamos voltar lá, Deuteronômio. Atos 14, 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de fartura e de alegria. Qual é um dos frutos dessa estação? Uva. Uva está ligada ao quê, queridos? Eu gostaria de ouvir vocês agora. Ligado à alegria. Ligado à remissão, ligado à santificação. A uva, né, dentro do suco, do ambiente profético, tá ligado à libertação. Então, você tá com problema aí na área da carnalidade, e daí eu tô falando bastante questões sexuais, porque o que o verão mais pega é essa questão de sexualidade, mas dá uma lidinha lá nas obras da carne, que é uma coisa que pega muito nessa estação. Deixa eu falar, a representação do suco de uva pode te colocar em liberdade. Queridos, comece a tomar ceia com uma visão mais ampla. Aqui nós tomamos ceia toda semana, né, no Shabat. E todas as semanas eu faço uma oração ou uma declaração dizendo que nós nos aliançamos com Cristo e que o pão, elemento da primavera, o suco, elemento do verão, ao entrar em nós, né, ligado ao corpo e ao sangue de Jesus, ao entrar em nós, cause no nosso ser natural as transformações da obra da cruz. Porque olha só, queridos, se dentro do natural um casal se torna um, imagine o espiritual, o que a ceia representa. Então, comece nesses dias, faça um propósito aí, se está com um problema com a obra da carne aí, faça um propósito de tomar o suco todos os dias, né? Entra em propósito com o Senhor, dizendo, Senhor, que o elemento do sangue de Jesus, representado por esse suco de uva, entre em mim, quebrando, me libertando, me colocando semelhante a Cristo, que o sangue de Jesus me lave, me purifique, me santifique, que esse desejo saia de mim, sabe? Entre em propósito, porque a uva, ela tem várias representações, eu tô falando uma agora, mas eu quero trazer uma outra questão. Olha aqui que legal, deixa eu só falar isso aqui antes, porque eu falei da questão física, né? A uva tem valor nutricional. No seu valor nutricional, ela tem vitamina C, ela tem ferro e capacidade de reduzir o colesterol. Você tá vendo, queridos, que o Senhor nos prepara o nosso corpo, porque eu sempre falo, né? O Senhor jamais vai pedir algo que de antemão Ele já não nos capacitou a entregar a Ele. E daí Timóteo diz assim, olha, apresente o vosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. O nosso corpo faz parte disso. Então a gente está trabalhando a alma, mas também está trabalhando o corpo. E o Senhor nos dá nutrientes para que o nosso corpo passe bem em cada estação. Tá conseguindo entender? Em nome de Jesus, eu espero que sim. Agora, uma coisa da uva, vamos colocar agora uma outra coisa que é aqui que eu quero entrar na chave, que eu falei pra vocês. A uva, ela é ligada à cumplicidade. Por quê? Eu podia ter comprado um cacho de uva, né? Eu tenho uns cachinhos artificial, mas tá guardado. Eu podia ter comprado pra mostrar aqui. Mas vamos lá, você pega um cacho de uva, independente do tamanho ou da cor, as uvas são bem padronizadas. E ela só é um cacho porque elas estão ali em unidade. Queridos, esse é um tempo aonde as trevas vai tentar nos levar para o isolamento por causa do calor, né?
As pessoas não saem de dia, as pessoas se tornam pessoas da noite, porque de dia é muito quente. E Lilith é o espírito noturno. Ela vem para ferir a paternidade e ela vem para ferir, dentro da estação, a intimidade com o Senhor. E daí o Senhor fala assim, olha, no verão tem os frutos de verão. E um dos frutos é a uva, cumplicidade, unidade. Não saia da unidade, queridos. É um tempo onde você tem que estar ligado aos irmãos. É um tempo de servir aos irmãos. Até mesmo porque essa estação é a estação da força. Dentro das 4 faces dos seres viventes lá de Apocalipse, é a estação do novilho. É a estação do servir, é a estação da força. Então nós precisamos agora servir uns aos outros. Dá um jeito aí, queridos. Vai servir as pessoas. Use a sua força para viver na comunhão e na unidade. Porque se você sair para o isolamento, você vai cair na carnalidade, você vai se ferir com a paternidade e você vai perder a intimidade. E isso é muito sério, queridos. Não pense que o mundo espiritual, que os demônios, eles brincam de ser isso. Porque eles levam isso muito a sério. E nós caímos porque nós não levamos a sério. Nós caímos muitas vezes porque o Senhor nos dá chave, nos dá códigos e a gente, daqui uma semana, o que acontece no verão mesmo? Ai, não sei, vou lá ver o vídeo de novo. Porque a gente não se atenta ao que o Senhor está falando. A gente não se atenta ao que o Senhor está bradando. Escreve, queridos. Pega aquilo que é importante para sua vida, escreve, esparrama pela casa. Coloca despertar no seu celular durante os 3 meses aí para você ver, para você não esquecer. Seja sóbrio, seja vigilante, para que você não caia nos enganos, na visão deturpada, do lado errado da estação. Sabe, é tempo de comunhão e unidade, é tempo de ser um. É tempo de ser um, queridos. É tempo de servir, de cuidar, de guardar. É tempo de parear, sabe? Olha só, é a estação do novilho. Como que é um novilho quando ele é colocado num carro para trabalhar? São 2 andando juntos. E os 2, para fazer um bom serviço, eles têm que andar na mesma direção. Não pode puxar um para a direita e outro para a esquerda. Não tem como, não flui. Eles têm que caminhar numa visão única. Unidade, comunhão, cumplicidade. A uva só é o cacho de uva porque existe cumplicidade e comunhão. Unidade, porque senão uma uva isolada, queridos, não... Tanto que, faz o teste aí. Compra 2 cachos de uva. Pega um cacho de uva e tira todas as uvas e deixa elas num lugar. E deixa o outro cacho e veja qual vai durar mais tempo. E você vai ver que as que estão ligadas, elas têm um poder de durabilidade maior do que aquelas que estão desconectadas. Queridos, o Senhor está falando. Tudo fala. Tudo proclama a glória de Deus. Tudo sinaliza os feitos do Senhor. Tudo, queridos. E se o Senhor estabeleceu os tempos, se é Ele quem muda o tempo e a estação, e se foi Ele quem colocou a colheita desses frutos nessa estação, será que Ele não está falando? Será que Ele não está nos sinalizando algo? Será que Ele não está nos direcionando algo? Isaías 5, 1, 7, nós temos uma canção que é chamada a Canção do Parreiral, porque ela descreve os passos essenciais que são exigidos para plantar e colher uvas. Dá uma estudadinha lá, Isaías 5, do 1 ao 7. O fruto da uva aponta para o pacto da aliança, que é a aliança de Cristo conosco. Queridos, quem quer ser um com Cristo? Aleluia! Toda a congregação levantou a mão. Eu sou mãe de 3 filhas e vó de uma neta, por enquanto. Terei muitos netos. Mas eu sou mãe de 3 filhas e vó de uma neta. Não adianta você falar que me ama e menosprezar a minha casa. Daí eu quero estar no pacto da aliança. Eu quero ser um com Cristo, mas eu quero abominar, eu quero rejeitar a igreja que Ele estabeleceu. O sangue fala, o suco, a uva, fala da unidade, da comunhão, da aliança. O fruto da uva sempre foi usado nas festas
nos Shabbats, em casamentos, e é o elemento que é usado na ceia do Senhor. Por quê? Porque aponta para a unidade do corpo. É o sangue, queridos. Vamos lá. Eu posso viver sem um dedo. Eu posso viver sem orelha. Eu posso viver sem a boca. Eu posso viver sem o nariz. Eu posso viver sem um olho. Eu posso viver sem um rim. Eu posso viver sem um fígado. Eu posso arrancar parte do meu intestino. Eu posso tirar o braço. Eu posso arrancar meu útero. Eu posso tirar a mama. Eu posso viver sem isso. Mas eu não posso viver sem o cérebro. Cabeça é Cristo. E eu não posso viver sem o coração. Porque o coração bombeia o sangue. E o sangue, a gente está falando da uva, o sangue é necessário passar por todo o corpo. Aonde o sangue não entra, unidade, queridos, aonde o sangue não entra, a necrose, a morte. Daí, a gente falou ontem, né? Viva, Rubem, viva seu nome aí, sua família, viva, 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 não morra. Mas se você não estiver ligado no corpo, não adianta eu decretar e não adianta você ofertar. Você vai necrosar. Você precisa estar ligado. Você precisa estar em comunhão. E comunhão, queridos, em serviço. Coloque isso na sua cabeça, servindo. Porque, vamos lá. Você trabalha numa empresa, você serve numa empresa. Então, se aquela pessoa que você está servindo, seu patrão, falar algo para você, você vai se submeter. É assim ou não é? Por quê? Porque você está servindo aquela pessoa. Então, sirva a igreja. Porque na igreja, a igreja vai ver, vai apontar para você, olha, isso aqui não tá legal. Olha, isso aqui tá fora dos princípios. Olha, corrige isso aqui. Olha, isso aqui, a igreja, seja na comunhão, seja no confronto pessoal, seja na conversa, seja um irmão em Cristo te aconselhando, na comunhão vai haver direcionamento e proteção. Proteção. Na cumplicidade, a proteção, queridos. Então, essa é uma das chaves primordiais, unidade do corpo de Cristo. Vai te proteger da carnalidade. Porque se eu estou envolvido com o corpo, se eu estou envolvido na dimensão do corpo de Cristo, eu não cairei nas tentações do meu corpo. Porque o meu corpo não está sobre o meu domínio, ele está sobre o domínio do corpo de Cristo. Daí é mais fácil eu vencer. É mais fácil eu viver. Então essa é uma das chaves que o Senhor traz para essa estação do verão. E o figo tá ligado, que é o segundo fruto, né, que fala lá em Deuteronômio, a proteção e a perseverança. O figo aponta para a doçura e também aponta para a alegria. Aponta para a satisfação na vida, no ministério, na vida familiar, profissional. Aponta, inclusive, para independência financeira. Lembra que o figo tem muitas sementes? Né? Um monte de sementinha dentro. Juízes 9 conta a parábola de várias árvores. Uma delas era a figueira. Ela não quis reinar sobre as outras porque era feliz em quem era. Se sentia realizada como era. Eu não vou entrar na parábola dentro da questão governo, mas eu estou dizendo, a figueira em si encontra satisfação na sua identidade, não no seu isolamento, ok? Na sua identidade. Para um judeu, queridos, perder uma safra, né, de figo é como se tivesse debaixo de um castigo divino. Sabe por quê? Porque o figo, ele traz a realização. O fruto da figueira aponta em todas as áreas da nossa vida. Alegria em ganhar vidas, ministerial, em fazer o que gosta, de trabalhar, sabe? Ele aponta para essa realização. Daí, olha que tremendo. Ezequias foi curado de uma úlcera com uma pasta de figos. Jesus comparou Israel a uma figueira frondosa, mas sem frutos. Que essa não seja você. A figueira é uma árvore
que pode chegar a 9 metros, ela é grande, traz uma grande sombra e vive até 400 anos. Aponta para a fidelidade nas alianças e aponta para o encerramento de um ciclo. 4 gerações, 400 anos, um ciclo encerrado, sabe, concluído. Então ela aponta para essa fidelidade, para esse caminhar em prosperidade e em visão. Queridos, mas eu quero focar aqui mesmo na questão da uva. Porque nós estamos na estação de verão, na estação do novilho, na estação da força, mas que a sua força seja para servir, que a sua força não seja para a carnalidade, que a sua força não seja para o pecado, que a sua força não seja para as distrações. Semana retrasada, conversando com o irmão, Rodrigo, não sei se ele vai assistir aí, o Rodrigo falou algo que eu fiquei impactada, sabe? Alguns dias pensando nisso. Sobre a arca. Quando o Senhor deu o projeto da arca, não tinha janela lateral. Só tinha janela para cima. E o Senhor falou com ele, com o Rodrigo. As janelas laterais trazem distração. Então não se distraia, sabe? Tenha os seus olhos focados no Senhor. E daí você vai estar com os irmãos, servindo os irmãos em humildade, em singeleza, em simplicidade, em força, em verdade, com todo o teu coração, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor, sabe, te encha de disposição para viver isso aqui, queridos, porque eu não estou falando, ministrando aqui é muito legal, né? Mas não é fácil servir, porque a gente encontra todos os tipos de pessoa. Pessoas que vão nos trair, pessoas que vão nos caluniar, pessoas que vão nos defraudar, mas nós também encontramos pessoas que serão fiéis, pessoas que irão nos honrar, pessoas que irão nos curar, porque pessoas ferem, mas pessoas também curam. Se você se afastou da comunhão por causa das decepções, por causa das feridas, volte. Não estou dizendo para você voltar para o mesmo lugar. Eu estou dizendo volte. Porque pessoas também curam, pessoas também restauram, pessoas também edificam, pessoas também lançam, pessoas também liberam. Volte para a comunhão, porque essa é a maior arma para nós vencermos esses 3 meses que estão vindo aí. Volte para a comunhão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu espero em nome de Jesus que o Pai tenha ministrado ao seu coração, falado com você e que você viva em vitória nessa estação do verão. Que o reino de Deus seja expandido em você e através de você. Que você sirva com toda força e coragem, com todo amor e disponibilidade. E que as feridas ministeriais que vieram da caminhada sejam curadas nessa estação, servindo uns aos outros em amor. Que o Pai te abençoe e te guarde e que você tenha um excelente verão, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.